cenário político em Pernambuco esses dias, principalmente agora, no mês que vai se afunilando a data 4 de abril, para a questão das filiações, você já está afiliado e saber em qual partido você vai disputar as eleições, né, para as eleições a governo do estado, senador, deputado. Eu estou falando aqui do campo mais estadual. Essa semana foi uma reviravolta, né? Muitas conversas, nada agora concreto, mas com muita essência de verdade, e as coisas vão sendo vistas através dos grandes jornais, dos blogs. Eu estava conversando com o Alberto, meu líder, o que é que está acontecendo? E a gente vai conversando, dialogando. E sim, existe sim negociações, principalmente na relação de alianças da majoritária, do Senado, principalmente do Senado, que está aí movendo as cadeiras e está deixando todo mundo, né, em polvorosa, né, uns desesperados, outros mais tranquilos, e outros esperando o que é que vai acontecer de fato. Do que é que eu estou falando? Um assunto que foi muito discutido essa semana é a questão do deputado federal Eduardo da Fonte, que pleiteia ser candidato ao Senado pelo PP, não é verdade? E agora tem a Federação do União Brasil com o PP, mas o PP é que ele comanda e é também o presidente da Federação em Pernambuco, de lutar pela questão da vaga de Senado. Pois bem, todo mundo entendia que ele, sendo candidato a senador, seria pela chapa de Raquel, né? Mas não estava isso muito definido. E essa semana dizem aí, né, os bastidores, que ele está com uma conversa muito afunilada com o prefeito João Campos, pré-candidato a governador, que poderá sim sair na chapa do prefeito João Campos. Só que acontece que toda a base do PP está com Raquel. E a base do PP, principalmente os deputados estaduais, e houve uma entrevista, um pronunciamento do próprio Antônio Moraes, que é votado aqui na nossa região, em São Vicente, que disse que as alianças podem seguir, mas não deixará de votar em Raquel Lira. E isso foi um coro também pelos outros deputados. A gente sabe muito bem que da fatia de poder do governo do estado, o PP tem uma grande fatia. E está todo mundo assim, e aí é verdade, não é? E se você achava que estava pouco, existem conversações entre Raquel Lira e sabe quem? Marília Reis. Admite estar conversando com Marília Reis, porque se tão somente, né, João Campos não aceitar ela na sua chapa como senadora, ela vai para a chapa, ela poderá ir para a chapa, né, que a gente aqui está conversando, poderá ir para a chapa da própria governadora. Da própria governadora, isso mesmo, através do PDT. E isso pode se consumar? Sim, pode se consumar. Pode não, também pode não acontecer nada, né, como diria o poeta e cantor Santana, inclusive nada, pode acontecer tudo, inclusive nada, mas tem revirado voltas, entendeu? Até aqueles mais pessimistas que achavam, né, que escorpião e sapo não se abraçam, poderão se abraçar também, né? Política acontece tudo, então sim, né, existe sim já, porque em política é assim, você pode até brigar, mas não pode se matar, tem que deixar sempre uma brecha. Você que não é do campo político saiba disso. Tem que haver sempre uma brecha para depois de você conversar. Isso é natural. Isso é natural. Né? Mas dentro desse escopo político, dessas troca de cadeiras, dança de cadeiras, poderá ser sim um reviravolta, né? Dentro das concepções das chapas majoritárias. Então a gente vê o que é que está acontecendo. Por outro lado, hoje tem uma matéria muito clara do senador Humberto Costa, que a decisão nacional do PT no apoio vai depender da decisão nacional do PT e do presidente Lula. Onde é que ele vai ficar? Qual o partido, ou seja, qual aliança, partido não, qual aliança vai ser disputado o Senado, né, a cadeira de Senado, e ele pleiteando a reeleição, na verdade a permanência no Senado, do PT aqui em Pernambuco. Será pela aliança do PSB por João Campos? Será por Raquel Lira? Porque o que ele falou foi o seguinte, aqui eu acho interessante aqui, e fica todo mundo mais dividido ainda, né? Com o PT dividido, Humberto Costa disse que decisão sobre o apoio a João Campos ou Raquel Lira
será do Diretório Nacional. Oh, não estou entendendo. Mas o Diretório Nacional já não tinha dito que ia ficar do lado do PSB. Ah. Por outro lado, né, a gente teve uma notícia hoje também, eu vi hoje no blog do Magno, que Miguel Coelho disse que também continua conversando para também ser candidato a senador. Gente, essa novela vai ser muito boa e quem viver verá. Então nós temos aí, já João Campos diz que ratifica a confiança no PT. O problema é o seguinte, se então somente Eduardo da Fonte for para João Campos, na chapa dele, dizem que a outra vaga está consolidada para Humberto. Mas Humberto já disse que depende do Diretório Nacional. Marília Reis, né, deu um depoimento que voltará em João Campos, né, um depoimento que tem até nas redes sociais. Mas será candidata, porque não vai declinar do que o povo quer. Mas essa semana já está conversando com Raquel. Eu digo, será que João Campos não quer Marília para ser candidata a senadora? Então, é aquela velha história, né? Em política é assim, quando Deus não quer, o diabo abraça, né? Quando o diabo deixa, o cara pega, vai atrás de Deus, você escolhe para onde vai. Né? Então, tá muito legal, velho, tá muito legal acompanhar isso. Se você achava, né, que esse pessoal não se bicava mais, não conversava, mas tá aí. Né? Fortes emoções, a gente observa claramente que aquele acirramento político, né, de inimigos políticos, principalmente que Marília Reis foi derrotada, né, agora nas últimas eleições pela Raquel, uma derrota acachapante, diga-se de passagem, no segundo turno. Mas, né, brigaram, mas não se mataram, a brecha ficou aberta. E num processo de conversação, a Raquel ratificando o apoio ao presidente Lula, né, isso aí fica até mais fácil. Poderá acontecer? Eu entendo que sim, né? Ninguém diz que não. Ninguém diz que não está conversando. Ora, se ninguém abre a boca para dizer não, o contraditório, para dizer não, isso não está acontecendo, é porque as conversações existem. As próprias matérias hoje do Jornal do Comércio ratificam isso que a gente está falando aqui, e que está todo mundo assim, todo mundo conversa com todo mundo, mas não há decisão de nada. O PP vai, de fato, para João Campos, mas espera aí, vai o PP ou só vai Eduardo da Fonte? Os candidatos do PP ou os deputados de mandato vão para o PSD de Raquel? Né? As declarações são fortes, dizendo que não. Agora, as declarações estão tão fortes que o Antônio Moraes deixou bem claro isso. Olha, ele pode seguir o caminho com o governador, as alianças da proporcionais vão continuar como está. O que é que ele está dizendo? Que se tiver aliança lá com Lula da Fonte, e poderá até votar também em Eduardo da Fonte, mas não vai votar na governadora. Ou aliás, não vai votar no governador, vai votar na governadora de quem já são aliados. Então, vai ser aquele voto separado, né? Eu vou votar, o meu senador é esse, meu deputado é esse, e meu governador ou governadora será esse. Então, tá muito legal para ver. Para quem tá de fora, tá muito bom. Mas quem tá, né, no ponto lá do furacão, no pico do furacão disso aí, deve estar um estresse tremendo, esses processos de negociações. Mas quem achava que estava tudo bem consolidado, cada um ia para o seu caminho, veja só, se falava até o mês passado que ia ter candidaturas independentes ao Senado, né, devido três coisa e tal, né, porque tinha 3 de um lado e 3 do outro, então 2 iam ficar ligadíssimo na aliança, né, do governador, da governadora, e um ia dizer que ia votar no governador e ia ficar de fora, ia ter uma candidatura avulsa. Mudou tudo, porque especula-se que Miguel Coelho, mesmo que queira ser candidato, não tem partido, vai ter que arrumar um partido, né? Porque se ele está na aliança, ele é da união com o PP, a vaga é de Eduardo da Fonte, que ele disse que é candidato, e Eduardo da Fonte é o presidente, ele não vai abrir mão para deixar que Miguel Coelho seja candidato. Então Miguel Coelho tem o direito de dizer que é candidato, mas tem que ser por outro partido. O presidente da Assembleia Legislativa saiu do PSDB, foi para o MDB. Né? Jarbinho não sabe nem o que fazer, mas não sabe nem o que dizer. E, né, o presidente nacional do PDT, Carlos disse que vai vir aqui, né, prestigiar a filiação da Marília Reis, e já se especula que Raquel Lira pode estar lá. Como? João Campos não vai estar? Gente, é muito legal isso. Então, cara, estamos aí, né, em plena já
e alinhamento para o afunilamento das filiações, que é até 4 de abril, repito, e aquilo que você achava que estava em céu de brigadeiro bem consolidado, né? E ainda falta um grande quê. E Fernando Doeire, senador Fernando Doeire, que é senador hoje, especula-se que ele poderá ser, né, o candidato a vice com a governadora. Porque não foi em nenhum momento estabelecido que ele será e terá a vaga para Senado, nessa chapa que se especula. Porque como é a chapa? É Marília Reis, se especula, né? Marília Reis com Silvio Costa na chapa da governadora, e na chapa de João Campos, Humberto Costa, e Eduardo da Fonte. É o que está se especulando. Mas aí a gente lembra, peraí, mas e o senador Fernando Doeire, que também pleiteia ser senador? Será de fato candidato a senador? Ninguém decidiu nada, ninguém aqui decidiu nada, não houve decisão de nada. Agora está se afunilando para esse caminho. Então se especula claramente que o atual senador Fernando Doeire poderá ser sim, né, o vice-governador na chapa de Raquel Lira. Não é? Dentro dessa perspectiva toda, né, a governadora, em entrevista à Rádio Pajeú essa semana, afirmou que está conversando com todo mundo. E destacou, sim, inclusive, né, Marília Reis, né, e tem dialogado também com o PSDB, além do PDT. Então, todo mundo está se conversando. Por que PSDB? Porque o PSDB, né, Álvaro Porto, que é inimigo político da governadora, ficou na oposição, não está mais. E Coronel Meira, que é da base, foi para o PSDB com uma pessoa também ligada a Raquel, que é Rubem Júnior, que é um quadro do PDT antigo ainda, dos Liras, né? Sempre foi assessor de Raquel. E, meu Deus, foi o Coronel. Não, minto eu, não é Coronel Meira. Coronel Meira está no PL, me perdoe. É sim o pastor Eurico. Pastor Eurico está agora no PSDB, se filiou ao PSDB, que é da base da governadora, apoia a governadora Raquel Lira, ao lado de Rubem Júnior, né, que quem é de Caruaru sabe muito bem quem é Rubem Júnior, né, que é da assessoria de comunicação da governadora há muito tempo, sempre foi do lastro, né, de alianças, de confiabilidade do grupo Lira, né, desde do PDT, né, desde Fernando Lira e João Lira. Isso é público sabido, é radialista e tudo mais. Então, deixa isso bem claro. Uma nota que tem aqui, que eu achei interessante, é que Alberes publicou, e publicou com muita propriedade, é o seguinte, que em meio ao ruído muito forte, veja só, veio do PP. O que é que ganhou força? A especulação que o deputado, como eu acabei de falar, Eduardo da Fonte, poderá ir para a chapa de João Campos, fazendo dobradinha, acabei de dizer agora, fazendo dobradinha com Humberto Costa. Aí esse fato, disse no início do meu comentário, tem contrariado justamente os aliados, os deputados, né? E que diz o seguinte, né? Que agora isso aqui é que é importante, abre aspas, né? Um dos deputados falaram o seguinte, é um erro de Eduardo da Fonte não seguir Raquel. É um grave erro de Eduardo da Fonte não seguir Raquel. Quem viver verá. Então, eu tenho certeza que no próximo sábado vai ter aqui mais informações sobre isso. Mas tá muito bom de se ver aí a definição do quadro majoritário aqui de governador e senador, para onde é que vai quem, para onde é que vai ficar, onde é que vai ficar quem e para onde vai quem. Mas eu digo a você sem sombra de dúvida, pode só estar no campo da especulação ou da negociação, e as negociações não podem avançar, não pode acontecer nada, e tudo voltar como era antes, ou como era Dante, como diz o ditado popular. Vamos ver, quem viver verá, né? Quem viver verá e saberá
Quem ficará do lado de quem? Qual os candidatos a senadores estarão do lado de Raquel Lira e qual os candidatos a senadores estarão ao lado do pré-candidato e prefeito João Campos? É isso aí.